Eu estou aqui num laboratório de incubação de produção de tilápias. O que você está vendo aqui é ovos de tilápias. Aqui você tem mais ou menos 80 mil ovos. Depois que eles eclodem, eles passam para cá. Aqui você está vendo as larvas de tilápias. Mais tarde elas vão se transformar em alevinos. Agora, tamanha a produtividade da tilápia brasileira que ela é conhecida aqui no Brasil como se fosse o frango das águas. Isso tem feito com que o Brasil tenha se tornado o principal produtor de peixe cultivado das Américas. E isso basicamente por causa da tilápia. Isso que você está vendo aqui agora ó, são os tanques já de tilápias. Em cada uma dessas caixinhas aqui você tem mais ou menos 20 mil larvas. E o que é interessante? O Brasil, a tilapicultura, ela tem se tornado, sem dúvida alguma, a mais tecnológica e desenvolvida de todo o mundo. Isso é tão interessante que no mundo a produção média de tilápia tem sido em torno de 20 a 25 toneladas por hectare. Mas aqui no Brasil, nos tanques escavados, isso está girando em torno de 50 toneladas e nos tanques com redes em torno de 100 toneladas. Então hoje o Brasil tem a maior eficiência na produção de tilápia. Isso fez com que o Brasil tenha ganhado os mercados mais exigentes, por exemplo, como o mercado norte-americano. Mas eu estou dizendo tudo isso porque apesar desse crescimento incrível, o setor de peixes no Brasil ele é extremamente regulamentado. Tanto é que se eu pegar esse setor de produção de peixes, ele é mais regulamentado, por exemplo, do que o setor de armas. Mas agora o Ministério do Meio Ambiente está passando dos limites, porque está em estudo e vai ter uma votação agora no Ministério, onde eles querem proibir a criação de tilápias no Brasil. Isso porque eles querem considerar a tilápia como uma espécie exótica invasora, que a tilápia ela é africana, só que ela foi introduzida no Brasil em 1950. Agora, interessante que em algum momento o sistema de produção do Brasil ele tem a sua raiz no estrangeiro. Se você pegar a produção de carne lá atrás, o zebu, ele veio da Ásia. Se você pegar talvez a principal gramínea em pastagens hoje do Brasil, que é a braquiária, ela veio da África. Então essa medida ela não tem nenhum embasamento técnico ou científico. Aqui você tem alta tecnologia, você tem a criação em tanques, não há nenhum risco de uma espécie que já está há mais de 75 anos no Brasil. Então isso, na verdade, é uma criminalização de uma atividade altamente produtiva. Afinal de contas, isso aqui é produção de proteína animal. E a ironia, ela é tão interessante que hoje a China ela é o maior produtor do tambaqui, um peixe brasileiro, e a Alemanha agora, por exemplo, começa a criar em estufas o nosso pirarucu. E tanto o tambaqui como o pirarucu, eles são peixes amazônicos criados lá no estrangeiro. Então lá eles podem criar e aqui no Brasil o Ministério do Meio Ambiente quer proibir isso. Então esse tipo de medida, sem embasamento técnico, é uma medida progressista, talvez apenas para atender alguma coisa da COP30, mas isso no final do dia vai significar o quê? Vai significar uma comida mais cara, mas principalmente significa o empobrecimento do Brasil.